Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula sobre a produção da AD Blue, Assembleia de Deus aqui em Blumenau. Eu sou o professor Aguiar e será uma honra poder estar com você nessa pré-aula para trazer algumas sugestões, algumas colaborações para que a sua aula seja excelente. Bom, nós então estaremos iniciando mais um trimestre e esse trimestre vem com um sabor muito especial, que é a Carta de Tiago. É uma epístola bastante diversificada em relação a outras, devido então ao seu caráter muito peculiar que nós estaremos tratando na lição de hoje. O que é importante para você docente é que a primeira lição ela sempre é uma introdução do aspecto geral, panorâmico da carta. Por isso, você precisa ter muito cuidado para você não esgotar ou exaurir ou aprofundar por demais nos temas que serão abordados nas próximas aulas. Por isso, é uma lição que você deve provocar a curiosidade dos seus alunos em continuar vindo nas próximas aulas, nas próximas EBDs, para que possa ter então o desfecho, pode ver o desdobramento do assunto em pauta que você então trouxe a todos eles. Eu acostumo dizer que a primeira lição do trimestre, ela é como um sal, né, para aguçar a sede da sua classe e dos seus alunos. Então vamos lá. Bom, como você está vendo no material, o nosso tema da primeira lição é a vida cristã na perspectiva de Tiago. Particularmente, eu gosto muito de trazer para a minha classe algumas palavras-chave, né, que serão abordadas ali no seio da lição. Essas palavras que eu elegi aqui, você pode eleger tantas outras. Eu particularmente peguei essas três porque eu acredito que elas sintetizam toda a ideia, não apenas da lição número 1, mas vai perpassar todo o trimestre. Essas três palavras-chave, sofrimento, virtudes e praticidade. Eu acredito que são palavras que vão resumir toda a ideia da lição número 1 e também do trimestre. Para cada palavra eu vou trabalhar, ou sugiro você trabalhar, uma pergunta que vai então aguçar a atenção dos seus alunos para a lição que será abordada. Sobre o sofrimento, a pergunta é: qual a importância em discernir a fonte do sofrimento? Deixa eu fazer você entender um pouco mais sobre isso. A Epístola de Tiago vai falar a respeito de um contexto de sofrimento, de tribulação, que a igreja ali no primeiro século estariam passando. Mas quando você vai caminhando na epístola, você percebe que havia também um sofrimento que a igreja estava passando, que este sofrimento não era uma provação de Deus para com eles, para amadurecimento da fé. Era um sofrimento resultante de uma decisão, de uma atitude anticristã. Havia um sofrimento que a fonte deste sofrimento não vinha de uma provação de Deus, mas era uma consequência de uma vida antagônica aos princípios da fé cristã. Então, percebe que há sofrimentos na vida que de fato é Deus lá para purificar a nossa fé como um ouro fino, mas existe sofrimento que são consequências que nós estamos então colhendo de uma semeadura da imprudência, da insensatez, da tolice. Então qual é a grande importância de você saber dessas fontes? Primeiro, se a fonte é Deus que está provando, como Jó teve esse entendimento, pronto, você é alimentado de que esse é um processo, que Deus está te amadurecendo, Deus está te aperfeiçoando. Se você entender de que esta é uma fonte de uma decisão errada que você tomou no passado, ou é
o resultado de uma conjuntura geral do mundo, do nosso tempo, então você tem umas outras medidas. Por exemplo, você não vai ficar se vitimando, ai meu Deus, ai de mim, por que eu estou passando por isso? São narrativas que deverão ser anuladas, porque você sabe por que você está passando. Foi uma decisão imprudente, você decidiu sem ouvir Deus. Aí você me diz, professor, então isso quer dizer que eu ficarei desamparado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Existe remédio, mesmo quando nós erramos. Mas percebe que a minha resposta, a minha reação, quando eu sei que a fonte desse sofrimento é fruto, é produção da minha falta de sabedoria, então eu tenho aí novos sentimentos em relação a isso. Eu sou removido todo esse vitimismo e eu encaro como alguém que de fato será responsável em dar a volta por cima segundo Deus. Ok? Aí alguém pergunta, então, sei que estou sofrendo, seja uma fonte divina ou seja uma fonte dos meus erros. A boa notícia é que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem. Vinda de Deus, vinda do diabo ou vindo das minhas consequências, se você ama a Deus, isso quer dizer que tudo isso cooperará para o seu bem. A segunda palavra-chave, que é virtudes, qual a chave para enfrentarmos toda espécie de tribulação? Ora, eu sei que veio de Deus. Não, eu sei que veio um caminho do inimigo. Não, eu sei que veio das minhas decisões. Está aí agora. O que fazer? Qual é a chave para eu enfrentar qualquer espécie dessa tribulação? Seja qual for a fonte. É virtudes. É virtudes. As virtudes contidas na carta, elas vão encher o seu coração de esperança para você superar qualquer espécie de tribulação e sofrimento. E então a terceira palavra-chave, que é a praticidade. É fácil ou difícil praticar o que ouvimos? Você pode fazer essa pergunta para a sua classe, né? E é claro, né, muitos poderão dizer que é fácil, depende do mandamento, né, ou do que você está ouvindo, ou grande maioria vai falar que seja difícil. Por quê? Que existe essa distância entre o que nós ouvimos e o que nós praticamos. Como você fará essa pergunta à sua classe, você precisa sempre ter uma resposta prévia, né? No que tange a dificuldade para nós praticarmos o que nós ouvimos de Deus, você tem pelo menos uma resposta muito simples, né? Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho, na primeira epístola de João, de que existem 3 inimigos. Paulo também trabalha isso em Efésios capítulo 2, 1, versículo 1, versículo 2, e versículo 3, de que nós temos o inimigo mundo, que é o ambiente, o sistema divorciado de Deus, você tem o diabo e você tem a natureza pecaminosa, ou a carne, né? A inclinação da carne. Então você tem 3 grandes inimigos, tanto fora quanto dentro, que tudo aquilo que é divino, né, tudo aquilo que é de Deus, essa natureza pecaminosa, como diz Paulo a Gálatas capítulo 5, a carne vai militar contra o espírito. Então sempre haverá uma grande dificuldade de nós praticarmos aquilo que é de Deus, porque a natureza pecaminosa vai lutar contra a nossa nova natureza. E do lado de fora, o mundo jaz no maligno. Existem lutas contra principados e potestades. Logo, nós entendemos de que existe sempre uma dificuldade de nós colocarmos em prática aquilo que é vindo de Deus devido a todas essas resistências. Mas lembrando que nenhuma delas são justificativas para nós não praticarmos, né, aquilo que Deus nos comissionou, nos deu como comando. Ok? Muito bem, essa é uma introdução. Você pode fazer essas perguntas para a tua classe. E então, nós já iremos para o tópico 1, né? Bom, o tópico 1 é um tópico introdutório da lição em si, né? Então, eu aconselho como docente a você não investir muito tempo, porque você precisa cronometrar aí com muita sabedoria o tempo para a sua lição. A autoria da carta, na leitura do texto aqui, você verá com muita
muita clareza, né, que existe aqui 4 Tiago na Bíblia, né, existe 4 Tiago, e qual que é a sugestão, né, dos maiores autores, que é então o Tiago, escritor da carta, né? É o Tiago, irmão do Senhor, baseado então em Mateus 13,55 e Gálatas 1,19. Pronto. Então não precisa assim você gastar muito tempo. Não, temos 4 Tiago na Bíblia, né? 4 Tiago na Bíblia, aqui eu só destaquei 3, né? Mas existe um 4 Tiago. E qual deles é o escritor? Ponto, é o irmão do Senhor. Se você quiser ler o texto, leia o texto apenas para os irmãos terem aí a noção, né? a lógica de por que é esse Tiago, irmão do Senhor. Sobre a conversão de Tiago, o segundo subtópico, ele é importante pelo fato de que Tiago, sendo da família de Jesus, ele não foi participante ativo do ministério de Jesus como um discípulo, né? O texto vai dizer de que ele não creu em Jesus, né, como seus demais irmãos, enquanto Jesus estava no cumprimento do seu ministério, Todavia, a sua conversão ele vai acontecer ali após a ressurreição de Jesus. Muito provavelmente, quando Tiago soube, né, que Jesus ressuscitou, provavelmente ele tenha visto Jesus morto ali, crucificado, e de repente ele ressuscita. Isso produz, né, em Tiago esse profundo temor, e ele então se rende ao Cristo, né? E o seu ministério, né, baseado em Atos, né, capítulo 15, Gálatas também 1:19, 2:9, vai mostrar que Tiago ele tem na igreja primitiva, né, uma proeminência, uma liderança. No capítulo 15 de Atos, que acontece o primeiro concílio da igreja na história, né, para resolver o problema entre judeus e gentios, a igreja gentílica, Tiago que vai liderar esse concílio. Tiago vai liderar. Isso aponta de que o primeiro líder dos discípulos da igreja primitiva não seria Pedro, mas seria então Tiago, irmão do Senhor. Na aplicação do texto, eu destaquei em relação à conversão de Tiago. Por quê? Porque você não vê Jesus, né, tentando discutir com Tiago para convencê-lo de que ele era Deus. Você não vê isso. Mas de repente você encontra Tiago se convertendo a ele, sem nenhum enfrentamento. Por que eu destaco essa aplicação? Porque muitos irmãos, ao aceitarem a Cristo, serem aceitos por Jesus, eles entram num embate, num combate, numa batalha com a sua família, e vira uma confusão, e aquilo que era para ser bênção se torna o quê? Se torna desconforto, né? Uma das grandes pedagogias na conversão de Tiago consiste em não encontrar Jesus realizando os embates, defendendo a sua divindade diante da incredulidade de seus irmãos. A ferramenta-chave usada por Jesus não foram as palavras, mas o testemunho. Então essa é uma pergunta que você deve explorar. Essa tem sido a sua estratégia para a sua família? Você está falando muito ou você está testemunhando muito, né? Bom, o primeiro tópico é bem introdutório, uma justificativa. Quem é esse Tiago? Tá? Ele se converteu, ele não inicia o apostolado juntamente com Jesus no seu ministério, e após a sua conversão ele se destaca na sua liderança. Ponto. Fechou o primeiro tópico. O segundo tópico, então, já entra no grande desenvolvimento da lição, sendo já, então, o pressuposto, a base, o alicerce para o trimestre. Tá? O versículo 1 da epístola vai ser a base, então, do segundo tópico. Tiago, servo de Deus. Bom, se você prestar bastante atenção,
você verá que é uma exposição, né? É um texto expositivo. Então, cada frase ou cada bloco contém um importante significado. Então, por exemplo, Tiago, servo de Deus. Então, o autor da lição, ele vai explorar isso. O que aprendemos que ele era servo de Deus? Primeira coisa, né? Tiago, ele não vê nenhuma dificuldade, em se denominar servo, que é doulos, né? Que é escravo mesmo, né? Ele sendo irmão do Senhor, ele sendo líder, né, do apostolado ali na igreja primitiva, você percebe que ele não coloca o apóstolo, ele coloca o servo. Então, a grandeza de Tiago era ele ser o quê? Ele ser servo. Então, percebe que existe aqui um destaque à humildade de Tiago. Né? A primeira imagem que Tiago quer imprimir aos seus leitores é que ele é servo. Ele não é apenas servo de Deus, ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Esse ponto, servo do Senhor Jesus Cristo, é uma demonstração radical que no seu coração não existe mais nenhuma incredulidade em relação à divindade do seu irmão, em relação ao Cristo. E isso é algo fantástico, porque o coração dele estava sarado. Ele de fato havia se convertido integralmente ao Cristo, que era plenamente Deus. O autor destaca aqui o fato de que o Tiago, ele não vai utilizar o predicado, eu sou irmão, o maninho. Aqui é Tiago, o maninho de Jesus. Não, é servo de Jesus Cristo. Por mais que ele fosse irmão biológico, mas você percebe que há um temor, há um respeito. O autor da lição, ele destaca a questão da diferença da familiaridade e intimidade. Às vezes, quando é muito familiar, perde-se o respeito, o temor. Mas a intimidade nunca anula o temor. Tiago demonstra que o seu temor ao seu irmão, ele é Deus. E eu entendi isso e tratarei ele assim. E o terceiro subponto, né, ainda do versículo 1, que é a parte introdutória, é as 12 tribos que andam dispersas. Que o autor vai trabalhar a ideia de que aqui existe implicitamente que Tiago não é apenas servo de Deus, não é apenas servo de Jesus Cristo, Senhor, seu irmão, mas que ele também é servo dos seus irmãos, da igreja. Porque a carta é um material de serviço. Tiago está servindo a igreja. Assim como Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos no capítulo 13 de João, Tiago aqui também está lavando os pés dos seus irmãos, da igreja, dos seus leitores. Ele vai estar removendo muitas poeiras dos seus pés. Então Tiago não é apenas servo de Deus, ele não é apenas servo do Senhor Jesus Cristo, mas ele é servo dos seus irmãos. E é interessante que não é apenas servo de Deus que nós devemos confessar, mas nós precisamos demonstrar que de fato nós servimos a Deus quando nós servimos os nossos irmãos. A primeira imagem que temos do ser de Deus na sua encarnação não foi o seu grande poder, mas a sua humildade, quando nasce numa manjedoura. As primeiras palavras de apresentação de Tiago aos seus irmãos relatam o seu espírito humilde. Qual a sua primeira preocupação ao se relacionar com as pessoas?
Tem se esforçado para que elas conheçam primeiramente sua humildade ou intentas impressioná-las, seus títulos? É importante a aplicação do texto, você ler com seus alunos. Leia, vamos ler em voz alta, porque essa é uma aplicação direta do texto, tudo bem? O terceiro, então, o terceiro tópico e último tópico, né, trabalhará, então, as doutrinas contidas, né, dentro da epístola, né, e a parte também prática da epístola. A primeira doutrina que vai trabalhar Tiago vai ser do próprio Deus, né, que a sistemática trabalha como teontologia, né, a doutrina do ser de Deus, a doutrina do ser de Deus. E o que nós aprendemos a respeito do ser de Deus? O que nós aprendemos a respeito do ser de Deus? Lembre-se de que o contexto da carta é um contexto que muitos irmãos estavam sofrendo por causa da sua fé. Muitos irmãos estavam sofrendo por causa da sua fé. A data que essa carta vai ser escrita, né, é ali na década de 60, provavelmente, né, final de 50 e 60, início de 60 do primeiro século. Né. Quando Tiago fala que ele está escrevendo as tribos que estão dispersas, é porque os irmãos haviam se espalhado, né, devido à perseguição. Ali em Jerusalém, muitos irmãos fugiram, né, da capital e vão então para cidades gentílicas ou mesmo dentro do Império Romano ali. E essas cidades, aonde que elas estão indo, elas estão enfrentando dificuldade devido à sua fé. Devido à sua fé. Existe sim, né, dentro da epístola, esse tom de sofrimento por causa da fé. Isso sim existe. Mas também existe um sofrimento advindo de uma insensatez. Dentro desse contexto de sofrimento, seja por causa da fé, ou seja por causa das insensatezes, você tem então a doutrina de Deus. Que esse conhecimento vai ser o quê? Uma direção, vai ser uma direção. Por exemplo, na doutrina de Deus nós temos pelo menos 3 atributos de Deus. 3 atributos de Deus que servirá como uma âncora para os seus leitores. A sabedoria. A sabedoria é então essa capacidade que Deus tem de administrar suas decisões pautado naquilo que é o quê? Naquilo que é inerrante. Né? A sabedoria é a capacidade que Deus tem de tomar as suas decisões, de fazer as suas escolhas, aonde que não há possibilidade dele falhar. Ele opera com discernimento nas situações que não tem como haver o quê? Erros. E é interessante que dentro da sistemática, a sabedoria é um atributo comunicável, ou seja, nós podemos usufruir, né, dessa qualidade do ser de Deus no nosso dia a dia. E isso é muito importante porque a palavra sabedoria, ela não apenas aparece no capítulo 1, mas ela aparecerá nos capítulos seguintes como sendo ali uma chave para você viver em meio a essa situação. Seja de um sofrimento advindo da sua fé, ou seja como uma chave para você levantar-se dos seus conflitos originalizados pelas suas decisões equivocadas. Tiago vai fazer um paralelo lá na frente sobre a sabedoria divina e a sabedoria terrena. E isso é muito importante, né? A sabedoria, no capítulo 1, Tiago diz assim, olha, pede que vocês recebem. Gente, você imagina quantos caminhos errados seriam evitados se nós tivéssemos sabedoria. Se nós investíssemos mais tempo em sabedoria, o quão é importante esse atributo em meio às situações da nossa vida. A imutabilidade é uma qualidade, é um atributo que só Deus tem,
né? E isso é um consolo para nós. Isso aqui é um consolo. Deus não muda. Deus não muda. Deus não há alteração no seu ser. Olha que coisa maravilhosa. Ele é bom ontem, ele é bom hoje, ele será bom amanhã. Isso é uma segurança que nós temos no ser de Deus ao nosso respeito. Por mais que na tribulação nós alteremos, oscilando, né? Estamos animados, estamos inconformados, estamos lamentando, podemos até murmurar, mas Deus não muda. Deus não muda. E nós devemos descansar nessa imutabilidade de Deus. E a misericórdia, né? A misericórdia vai triunfar, né? Como ele vai dizer lá na frente, sobre o juízo. Isso é muito maravilhoso saber que Deus, ele é misericordioso, mas ele também nos chama a exercer essa misericórdia. Então essas três qualidades de Deus vai então permear a epístola, né? E você vai ter essas informações do ser de Deus. Imprescindível para a nossa vida diária. Entender que Deus é sábio, Ele quer que nós sejamos sábios, que Ele é imutável, descanse nisso, e que Ele é misericordioso, portanto, devemos replicar isso uns aos outros. A segunda doutrina que aparece na epístola é do juízo de Deus, o juízo de Deus. Isso é importante porque havia contendas, batalhas, guerras entre, né, o empregado, o empregador, né? Havia ali um conflito entre irmãos, né, muito grande nesses irmãos aqui endereçada essa carta. E os ricos da época estavam escravizando, estava de uma maneira terrível, maltratando os seus trabalhadores, né? Os seus trabalhadores, e muitos irmãos, né, estavam tratando uns aos outros pelo aparente. E Tiago vai dizer, gente, vocês não perceberam que Deus é justo? Vocês não perceberam de que vocês terão de prestar contas diante de Deus? Vocês precisam avaliar, sejam patrões, sejam empregados, sejam irmãos, rico, pobre, como vocês estão tratando uns aos outros, porque vocês terão de prestar contas diante de Deus. Eu acostumo lembrar de que no dia do juízo, você terá a prestar contas de você, das suas motivações, sem nenhuma justificativa. Ninguém chegará diante do juiz dizendo, Deus, pois é, né? Eu pequei. Mas eu pequei no trânsito porque ele me fechou. O senhor sabe que eu fiquei amargurado com ele porque eu emprestei um dinheiro para ele e ele não me pagou. E Deus vai falar assim, é verdade, eu te entendo, o seu ressentimento. Não. No dia do juízo não haverá justificativas por causa de terceiros. Você é responsável. Eu fico imaginando, por que não vivermos esse critério aqui e agora? Por que não? Por que não a gente viver a vida chamando a responsabilidade para nós? Chamando a responsabilidade para nós. Juízo é uma pauta importantíssima da epístola, chamando os seus leitores à consciência que nada ficará impune aos olhos de Deus. Os ricos, aqueles que acham que são intocáveis por causa do nome, do sobrenome, da formação intelectual, no dia do juízo, esses predicativos de nada valerão, de nada valerão. É uma doutrina fantástica na epístola que deve chamar a atenção nossa para os dias de hoje. Ele vai ter, então, a escatologia, né? A escatologia, que é, né,
um ponto importantíssimo para a fé desses irmãos, porque esses conflitos que eles estavam vivendo, essas tribulações que eles estão vivendo por causa da fé, parecia que eram o quê? Definitivos. Não. A vinda do Senhor está próxima. A consciência da vinda do Senhor precisa gerar esperança no meu coração em relação ao sofrimento que eu estou vivendo devido à minha fé e fidelidade ao Senhor. E a vinda do Senhor deve gerar em mim temor, para que eu não flerto, para que eu não pratico, para que eu não fico vivendo uma vida quebrando princípios uns com os outros. Ele virá. Não é para gerar medo, mas é para gerar vigilância. A consciência da vinda do Senhor Jesus precisa moldar as minhas motivações e as minhas atitudes. O autor vai falar sobre isso pelo menos 3 vezes dentro da sua epístola, sobre a consciência do dia do Senhor. E, em último lugar, ele vai trabalhar essa questão da vida prática, né? As virtudes que foram trabalhadas ali na introdução, como sendo ferramentas, como sendo remédios para essa vida, né, turbulenta que os seus leitores estavam vivendo. Ele vai falar sobre sofrimento e alegria, né? Esse sofrimento aqui é alegria é devido à fé. Então, todas as vezes que você estiver sofrendo por causa de Cristo, por causa de uma vida de santidade, por causa da sua fé, você se converteu, o seu marido te maltrata, os seus pais te maltratam, o seu patrão te maltrata, os seus colegas de trabalho te ridicularizam. Então você padece sofrimento com seus parentes devido à sua fé. Este sofrimento, você deve se alegrar. Se alegra nele. Se alegra porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome, disse Jesus no Sermão do Monte. Esse sofrimento deve gerar alegria. Agora, o sofrimento devido à minha insensatez deve gerar arrependimento. Gere arrependimento e transformação. Então, esta alegria deverá ser bastante explorada, né, ao longo da lição, em meio ao sofrimento. O domínio próprio que vai aparecer no capítulo 3, principalmente a doutrina deste fruto em relação à língua, você verá que a língua é responsável de muitas lutas. Então, o domínio próprio é essa virtude que evitará muitas tribulações no casamento, no ministério, na chamada, na igreja, no trabalho, na vida. O domínio próprio na língua é o remédio para que você evita muitos problemas, inclusive físico. Deve explorar isso, a virtude do domínio próprio, como sendo aí essa ferramenta divina para te mover em dias difíceis. Seja em qualquer contexto. O que você fala é muito determinante. Pedro vai dizer, repetindo a palavra do salmista, de que a qualidade da nossa vida passa pelas nossas palavras. Porque as palavras falam daquilo que o coração está cheio. Então a virtude da alegria no sofrimento é importante, quando ela é a purificação da nossa fé. O domínio próprio é uma virtude necessária para evitar conflitos, dissensões e males causados de qualquer atitude precipitada. E você tem a paciência e perseverança. Você tem na epístola essas duas palavras, que no grego elas têm uma pequena diferença. Alguns autores, né, vão traduzir ali como semelhante. Mas eu já vou te explicar qual é a diferença de paciência e perseverança que aparece na epístola. Tá? Paciência é macrotomia, no grego, que é a mesma
expressão de longanimidade. Longanimidade. E perseverança é hipomoné. Qual é a diferença? Qual é a diferença? São irmãs gêmeas, mas não são univitelinos. Então, assim, qual é a diferença? A paciência é a capacidade de você resistir uma pressão. Então, imagina uma força contrária aqui e eu estou resistindo isso. Então, a paciência faz com que essa pressão, ela não me adultera. Ela não me deforma, ela não me tira do foco, ela não faz eu retroceder, ela não faz eu desanimar. A paciência é a capacidade virtuosa de eu permanecer firme aqui. Tá batendo, mas eu estou firme. Isso é paciência. Isso é paciência. A perseverança, o hipomoné, né, que alguns chegam até dizer que é paciência, né? Eu não digo que seja errado, não. Mas essa pequena distinção, ela faz toda uma diferença. Por quê? Porque se a paciência é a capacidade de eu me firmar aqui sem sair do lugar diante das pressões contrárias, o hipomoné, a perseverança, é a capacidade de não apenas resistir, mas de você caminhar diante da pressão contrária. Então olha que coisa interessante, a perseverança, o vento está contrário, mas você consegue caminhar, você consegue marchar na direção da oposição. A paciência você resiste, você não piora, você não volta atrás. A perseverança, ela é um passo além, porque ela te coloca em movimento adiante, mesmo quando tudo é o quê? Contrário. Essas duas palavras aparecerão ao longo da epístola, que deve ser determinante para qualquer situação da nossa vida cristã, E, por último, então, vai aparecer a fé e a oração, né? A fé, ela é uma das palavras, né, recorrente de Tiago, né? Essa fé que precisa ser materializada, as lições seguintes será muito explorado e é importante você, docente, não ficar aqui explicando tudo, não explica tudo, né? Fala, olha, existe uma fé superficial, teórica, mas não aprofunda para que as outras lições não fiquem repetitivas demais. Né? A palavra fé vai reaparecer muitas vezes aqui nas lições seguintes e você então não pode adiantar isso, você não pode adiantar essa questão. Lá na lição 4 vai falar sobre isso, na lição 6 vai falar sobre isso, então não precisa você ficar então ali exaurindo este tema. Fé, a importância da fé. A fé é importante, mas ela precisa ser vivida, né? E a oração vai ser recorrente, então, na epístola, como sendo uma prática, né? Uma prática imprescindível para o nosso crescimento, A aplicação do texto, né? Uma pergunta, como essas realidades consideradas na carta podem aprimorar a sua fé, essas virtudes trabalhadas, como que ela pode, né, ser materializada na sua vida. A reflexão da semana acontece. Avalie com diligência quais valores discursados na lição que pode ser encontrado na sua agenda de vida. Né? A paciência pode ser encontrada na sua vida. O domínio próprio, a perseverança, a alegria, a fé, a oração. Ao você olhar para a sua semana, você consegue avaliar isso? Ok? Quais verdades estudadas precisam ser mais amadurecidas no seu viver diário? São perguntas que deve levar os seus alunos a ir pensando. Eu acredito que você deve encorajar os seus alunos a ler a Epístola de Tiago durante a semana, ao longo do trimestre. Leia pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, encoraje os seus alunos a ler a Epístola de Tiago. Eu desejo uma excelente lição para você, que seja um grande momento, que seja um grande encontro. A gente tinha várias dinâmicas, né, para fazer em relação a separar grupos,
mas devido a todo o nosso contexto de distância, essas dinâmicas elas não podem ser passadas. Mas seja enfático, seja entusiasmado na hora da lição, procura perguntas bastante inteligentes, estratégicas para ampliar o entendimento dos seus alunos. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha a melhor aula da sua vida. Que Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um trimestre, a Carta de Tiago, perspectiva para uma vida cristã relevante.